Bom, boa tarde, tudo bem? Feliz de estar aqui. Oi, Leila, sempre te vejo por aqui, hein? Quero conversar umas coisas com você depois, tá bom? Sei que você pode me ajudar. Bom, boa tarde, novamente aqui, eu sou Adelino e eu te ajudo a entender e a alcançar uma vida sem brigas no relacionamento. Uma vida zerada de suas brigas de casal. Nós começamos no dia 15, hoje já é dia 1º de julho. Começamos uma sequência de 15 lives, essa já é a live 11, né? Lives de aquecimento mesmo, né? Para numa jornada em busca do real sentido dessas brigas, né? E por que que mesmo parecendo tão óbvia essa resposta, né? De que não pode haver briga no relacionamento, né? Por que que mesmo parecendo tão óbvio estamos tão distantes disso, né? Digo aquecimento porque em julho nós vamos fazer um evento e nesse evento sim a gente vai começar a discutir soluções para isso, né? Como é que eu faço para sair daqui e chegar numa ideia de uma vida melhor, uma vida sem brigas em casa, né? Essa é uma etapa, portanto, preliminar de aquecimento mesmo. Mas na frente a gente passa a data. E sempre deixando muito claro, eu não vivo numa ilha de fantasia. Os casais discutem, as pessoas são diferentes. Eu sei disso. Eu sei disso. Briga é outra coisa, né? Eu estou falando de pessoas, de mulheres principalmente, né? Que têm um relacionamento de pessoas saudáveis, né? Mas que por vários motivos ao longo da vida e por conta de desentendimentos têm um relacionamento ruim e querem recuperar isso, né? Fazer com que esse relacionamento vale a pena ser vivido. Porque o que acontece é o que a gente se aprofunda numa lógica, né? Numa zona de conforto ruim e acha que relacionamento é isso. Essa vida pobre de valores, né? Essa vida de dia a dia sofrido, né? Essa vida de dia a dia que não faz sentido, né? De tanto sofrer e repetir esse comportamento, a gente coloca isso na categoria do normal, do normal. E não pode. Você precisa enxergar esse desejo latente, né? De querer mais, né? De não aceitar essa vida medíocre de relacionamento, porque isso te rouba uma coisa que é irrecuperável, que é tempo de vida, né? Que é tempo de vida. E eu nunca vi ninguém falar disso e foi por isso que eu resolvi me dedicar a essa ideia, a forçar essa autoanálise e montar mesmo um passo a passo para te fazer entender e mais na frente você mesmo, né, buscar essas ferramentas em você e ser promotora dessa mudança. Repetindo sempre que o objetivo aqui não sou eu falar, não sou eu explicar, mas é você entender. Então se não rolou, se ficou estranho, pergunta, manda aí que a gente volta, a gente explica de novo. Né? Ontem a gente conversou um pouco sobre a ideia de uma frase de Freud, né? Você não é senhor na sua própria casa, né? Discutimos a ideia de que por que você age como age, né? Por que você pensa como pensa e como isso vai para além da sua consciência, né? Como você manda pouco em você mesmo, né? E que em grande medida há um gap, né? Há um abismo, há uma distância enorme entre a vida que você quer ter no seu relacionamento e a vida que você realmente tem, né? Há uma enorme perda de potência entre o que você quer e o que acontece, né? Por que há uma diferença tão grande? Por que essa diferença é sempre para pior, né? E o que isso tem a ver com o meu relacionamento, né? Por que isso e as minhas brigas têm tudo a ver? Por que isso corrói e fragiliza tanto a minha vida com o meu companheiro, né? A gente ontem discutiu uma ideia que é profunda, mas extremamente importante, né? Muitos dos nossos problemas de relacionamento estão ligados com a nossa criança interior, que não teve as suas necessidades de afeto, atenção, validação, amparo, apoio, né? Não tiveram essas necessidades devidamente atendidas, né? Discutimos bastante a ideia de que há crianças feridas escondidas dentro de adultos difíceis. A criança que você foi um dia vive aí dentro, né? E ela precisa ser curada de suas carências, porque senão você não amadurece como adulto. E que muitas vezes, e foi o que a gente falou, né? Não são os nossos relacionamentos que nos causam problemas. Os nossos relacionamentos apenas espelham, né? Apenas jogam luz, apenas deixam claro, mostram melhor vazios que nós já tínhamos antes, né? E que precisam ser corrigidos. Aceitar que você atrai pessoas com características que precisam ser corrigidas em você. A solução, portanto, para os nossos dilemas de relacionamento, em grande medida, não passa pelo dedo apontado para o outro, mas para nós mesmos. Afinal, quem não reconhece o problema não enxerga a solução. Né?
E tudo isso é muito estranho, né? Às vezes difícil de entender. Então, esse contato inicial, esse aquecimento, ele realmente é importante, né? Eu também, essa é a 11ª live, desde a primeira eu falo a mesma coisa. Eu não falei que ia ser fácil, né? O que eu falei é que valeria a pena, né? Valeria a pena. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é aparentemente óbvio também. Então, o meu objetivo aqui é derrubar as obviedades da vida, né? Fazer com que você raciocine para além do que te é apresentado como proposta de pensamento, né? Então, discutir hoje o tema tempo. É inimigo ou é aliado dos casais? Discutir isso, entender isso, a ideia do tempo, é um atalho fantástico para que a gente alcance uma vida sem brigas, né? E a gente vai discutir isso, né? A gente vai discutir isso. E eu acho até que para a gente discutir isso, é interessantíssimo que a gente comece discutindo o que não é esse atalho, né? O que é a ideia enganada sobre o tempo, né? Que é a ideia rasa, a ideia superficial, né? De que nem de longe a intenção aqui é discutir o conceito de tempo como um intervalo entre dois momentos, como um reles intervalo, tipo antes da quarentena e depois da quarentena, o intervalo de tempo estabelecido. Não, essa não é a intenção. Porque senão você começa a ouvir comentários, eu ouvi vários aqui hoje durante o dia, depois que eu lancei a ideia da live, né? Ah, o tempo ele é um aliado, se ele for bem utilizado, ele vai ser um aliado, se ele for mal utilizado, ele vai ser um aliado, porque a quarentena mudou, relativizou o tempo, né? Antes ninguém tinha tempo, agora tem tempo demais. Eu te pergunto, sim, e aí? Continue, né? Prossiga no raciocínio. Você vai ver que você não vai para lugar nenhum. É o tipo de pensamento lugar comum, né? É o tipo de pensamento que todo mundo tem, todo mundo diz, e você não percebe que você também tem ele, não porque ele brotou de você, mas porque você ouviu por aí. É senso comum, como praticamente tudo que a gente fala, praticamente tudo que a gente pensa, praticamente tudo que a gente come, tudo que a gente ouve. A proposta é ir além. Se o raciocínio ele não entrar mais, né, não aprofundar mais, senão se a gente não fizer isso, vai acontecer o que acontece toda vez com todo mundo, né? Você vai ser totalmente engolido por essa lógica, né? Que é o da perda desse bem irrecuperável, né? Que é o tempo. Observe que você é capaz de recuperar tudo nesse mundo. Agora, tempo você não recupera, né? Eu já falei aqui aquela frase do Bob Marley, né? Nenhuma bomba atômica é capaz de fazer o tempo parar, né? Então, quando o assunto é tempo, para sair do lugar, para valer a pena o raciocínio, o tempo investido, né? Tem que ir além. Tem que fazer esse pensamento ganhar verticalidade, ganhar profundidade. E não esse raciocínio mais ou menos aí, né? Porque, né, já diria Carlos Drummond de Andrade, né? Quando se vê são 6 horas, né? Quando eu vi a semana passou. Quando eu dei por mim, o ano acabou. Quando eu menos esperei, a vida passou. E é muito assim mesmo, sabe? Eu adoro o Pink Floyd, né? Uma banda de rock, e eles têm uma música que é talvez uma das músicas mais emblemáticas, né, da história da banda. Eles adoram explorar temáticas mais profundas, e tem uma temática muito explorada por eles, que é justamente a do tempo. Só para você saber, a exploração da ideia do tempo, né, é considerada pela filosofia o que a gente pode chamar de aporia, né? Aporia em filosofia é um problema que não tem solução. Então, assim, é um tempo, é uma discussão extremamente profunda. E eu não estou interessado em entrar tão profundamente, filosoficamente nisso, mas utilizar isso como uma ferramenta, para que a gente transmita isso, para que a gente transmute isso, né, para o nosso relacionamento, né? Para a gente não cair naquela ideia do corvo, né? Tem um filme chamado Corvo, que é baseado num livro, um livro de um americano chamado Edgar Allan Poe. Eu também não vou explicar aqui o livro, é um livro escrito em tom de poesia, mas enfim, o personagem principal, ele passa o livro inteiro dentro de um quarto escuro, e dentro do quarto tem um busto de uma deusa Pala, e ele passa o livro inteiro se lamentando pela perda da mulher amada. O livro é muito rico simbolicamente, né? E em cima dessa deusa, na cabeça dessa deusa, fica um corvo o tempo inteiro. Daí o nome do livro, ou da poesia, e depois do filme, O Corvo, né?
Toda lamentação que esse personagem principal faz a respeito do abandono que ele sofreu da sua mulher amada, uma mulher chamada Eleanor, o corvo diz sempre a mesma coisa. Não importa o questionamento dele, o corvo responde sempre com a mesma indagação. Ele sempre fala nevermore, 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 que traduzindo quer dizer nunca mais. O que é que o corvo está querendo dizer simbolicamente ali? Não importa a sua lamentação, não importa a sua razão, não importa nada. Esse tempo, esse que você dedicou agora mesmo, né, a utilizá-lo com essa lamentação sobre, no caso, a mulher amada que te largou, esse tempo nunca mais. Esse tempo já não te pertence mais. Quem sabe o próximo você possa fazer valer a pena, mas esse passou. Esse findou. É muito isso com relação ao nosso relacionamento, né? A gente perde uma vida com relacionamentos engolidos, né, por pobreza de valores, quando na verdade muitas vezes essa pobreza de valores ela apenas espelha fragilidades que são nossas, são apenas transportadas para o relacionamento. Então essa é uma ideia que precisa ser trabalhada, né? E para a gente entender, portanto, como é que a gente pode trabalhar o tempo a favor disso tudo, né, nesse complexo, né, é muito importante que a gente tente entender o que é o tempo, né, mesmo já sabendo que o tempo é uma aporia. Né? Aporia é um problema que você não soluciona, né, não chega a uma solução final. Faz parte do rol de valores que não são feitos para você definir, mas para você discutir a respeito. Né? Você discutir a respeito. Para que a gente entenda, eu acho extremamente interessante que a gente busque a ideia de quem falou primeiro sobre o tempo. E a gente vai para um pensamento ou um saber que precedeu a própria filosofia, que é o pensamento mitológico. No caso, o pensamento mitológico grego, que explica que o primeiro Deus que existiu é um Deus chamado, esse Deus você já ouviu falar, né? Esse Deus é chamado Caos. Caos. Naquela época não havia tanto a necessidade, né, de dar uma representação humana, né? Como é que eles faziam para você entender caos, né? Caos era precipício, né? Caos era queda sem fim. Sabe aquele sonho, você está dormindo e sonha que está caindo, né? Aquela sensação agoniante, claustrofóbica e desesperadora. Pronto. Ali é caos. Ali é caos. O segundo Deus que se descortina diante de nós é um Deus chamado Gaia. Gaia, que a gente costuma traduzir por terra. Gaia oferece um chão. Gaia é o fim da queda. Gaia é um lugar em que podemos nos apoiar. Gaia, portanto, simbolicamente podemos achar que ela dá alguma estabilidade, algum lugar onde pisar para compensar o caos, a queda sem fim. Nada melhor do que um chão, né? Nada melhor do que um chão, que é a interrupção de uma queda angustiante, né? Em seguida vem Urano, que na mitologia romana a gente chama de Netuno. Urano, conta a mitologia que Urano cobria Gaia. Gaia é o chão, Urano cobria Gaia nos dois sentidos, né? No sentido de cobrir como um edredom e no sentido de cobrir ali na veterinária, né? Usa muito esse termo cobrir para copular, né? Então Urano cobria Gaia e copulava ininterruptamente, né? Isso não parava nunca, né? Era uma cópula eterna, né? E Gaia, porque Urano não saía de cima, Gaia não podia parir. Então, ela paria para dentro dela. É meio louca a história, mas é mitologia, né? É mitologia. No final é lindo, né? Gaia ia tendo filhos ininterruptamente e ia parindo esses filhos para dentro dela, já que Urano não saiu de cima. Até que um dos filhos de Gaia, ele resolveu salvar a mãe, né? E ele resolveu amputar o membro de Urano, né? Ele resolveu capar Urano, né? E quando ele faz isso, Urano sente a dor e se levanta, e se descola, e vai parar onde ele está hoje. Urano é o próprio céu. E abre-se um espaço, né? Um gap entre Gaia e Urano. Esse espaço é onde nós habitamos, né? E quem não foi que decidiu capar o pai, né? Quem foi o filho de Urano e de Gaia que decidiu capar o pai? Foi outro deus. Um deus chamado Cronos.
Esse você também já ouviu mais ou menos falar, né? Afinal de contas, você já ouviu falar, né? De cronômetro, de cronologia, de cronograma. Cronos é o deus do tempo. É o deus do tempo. Nasce aí a origem mitológica do nosso assunto de hoje. Cronos, o deus do tempo. Engraçado é que Cronos, depois que ele capa Gaia, ele começa a ter os seus próprios filhos, que a gente chama de titãs. E Cronos, consumido por uma paranoia de que vai ser traído por um dos seus filhos, o que ele resolve fazer? Ele resolve devorar todos os seus filhos. Olha que interessante. O deus Cronos vai dando origem a filhos atrás de filhos, né? Pequenos deuses e titãs, e ele vai devorando esses filhos. Até que, seguindo a tradição, né? Um dos filhos de Cronos resolve acabar com isso. Ele se retira, né? Ele, segundo a mitologia, e a gente pode fazer uma alusão, que ele vai para o deserto dele, né? Para que ele ganhe consciência. Na consciência seria a arma para derrotar Cronos, o seu pai, que devorava todos os outros filhos. Por isso é que você já ouviu falar daquele termo que nada resiste ao tempo, né? Por quê? Porque Cronos devorava tudo que aparecia pela frente, né? O nome desse filho de Cronos, que vai para o deserto e que ganha lucidez e que destrona o pai, assim como Cronos fez com o pai Urano, esse Deus que destrona Cronos é Zeus. É Zeus, o grande Deus. Isso é muito legal, porque depois que ele faz isso, ele distribui o cosmos entre os seus irmãos que os ajudaram. Por isso que você já ouviu falar também, o Deus da guerra, o Deus do mar, o Deus do céu. Foi Zeus que distribuiu aí, né, sitiou entre os irmãos que o ajudaram a derrotar Cronos, que devorava tudo que tinha pela frente, né? O tempo, ele é irrefutável, né? O tempo devorará tudo que tem pela frente. De certa maneira, empiricamente, Bob Marley, quando dizia isso, né? Nada, né? Nem a bomba atômica para o tempo. Não sei se ele leu mitologia grega, mas ele sensitivamente pensava parecido, né? O efeito psicológico dessa história é fantástico, porque além de te dar um senso de participação grupal, né? O cosmos, né? Que ordena tudo, ele dá um sentido à vida, né? Zeus, ele deu a cada deus uma função. Você é importante por isso no cosmos. Ele dá essa mesma sensação pra gente, né? Cada um tem um lugar que é só seu, um talento que lhe é próprio, e lhe confere sentido à própria existência. Então, daí nasce a ideia de Deus. A ideia do tempo, perdão. E aí, ao longo do tempo, muita gente tentou se propor a falar dessa ideia do tempo. E aí é onde entra o tempo e o relacionamento para nós. Por quê? Porque eu separei 3 pessoas aqui que falaram muito bem do tempo, e essa primeira é um fulano chamado Epicuro. Epicuro era escravo romano, e era muito legal ele. O escravo romano era diferente do escravo africano, que era açoitado. Não, ele vivia ali, ele tinha uma função social, ele circulava bem na casa do seu amo, né? Mas ele sempre dizia para o seu amo, olha que bonito que ele falava. Ele dizia assim, eu não sou seu escravo. E o amo dele dizia, você é meu escravo sim. Ele disse, não, eu não sou seu escravo, porque eu nem te desejo, nem te temo, nem te odeio. Se eu não te desejo e não te odeio, eu não posso ser seu escravo. Então eu sou livre. A escravidão nada tem a ver com fatores externos, mas com minha autonomia diante do mundo, né? Legal, né? Puta lição maravilhosa, né? Epicuro escreveu uma carta que a gente chama de Carta a Meneceu, e nessa carta ele fala uma coisa que é linda. Ele diz, o tempo é uma percepção, é uma sensação, e é definido pela ótica do prazer. Se você tiver dificuldade de entender isso, imagine você com seu filho doente, como o tempo passa devagar, né? Ou imagine você de férias, as melhores da sua vida. Você vai perceber que o tempo vai correr de maneira diferente, né? Para ele, o tempo é, em grande medida, um subproduto, uma sensação, uma percepção da nossa visão de prazer. O engano e a injustiça com Epicuro é fazer com que o mundo faz, que é chamar Epicuro de o Deus do prazer, o Deus do hedonismo, e não tem nada a ver, porque o prazer de Epicuro, o que ele cita na carta a Meneceu, não é o prazer do shopping, não é o prazer dos fogos de artifício,
dos prazeres delirantes, dos grandes bens materiais, dos aplausos das multidões. Ele disse, não, cara, o prazer que eu me refiro não é esse. A única chance que você tem na vida de entender o tempo é enxergar sim o prazer, mas o prazer nas pequenas coisas, na normalidade da vida. Se você precisa no seu relacionamento de uma super viagem para ser feliz, ainda que seja legal fazer uma super viagem, se você precisa de uma noite louca de transa e de amor, se você precisa de champanhe dia sim, dia não, se você precisa ser desmedido para dizer que está feliz e apaixonado, você está enrolado na vida, né? É nas pequenas coisas, é na normalidade e na harmonia dentro de casa que você encontra essa felicidade. O prazer de Epicuro é o prazer da paz e da harmonia. Isso é fundamental no nosso relacionamento. Isso é fundamental se a gente quiser falar de uma vida sem briga. Porque se a vida tiver briga, você não tem chance de ser feliz. E aí entra outro cara, que chama David Hume, que ele lança uma ideia de que existem dois tempos. O tempo do mundo e o seu tempo. E ele fala que esses tempos são diferentes. E fala que, em grande medida, quando você está antenado no tempo do mundo, você abandona o seu. Você abandona uma temporalidade que é a sua. E aí você se deixa escravizar por essa temporalidade. Qual? A do mundo. E o que o mundo te diz sobre relacionamento? Qual é a ideia, qual é a opinião pública sobre o que é se relacionar, sobre a ideia de briga, sobre a ideia de ciúmes no relacionamento, sobre a ideia de posse? Você sabe o que o mundo te fala com relação a tudo isso? O tempo seu, que David Hume chama o tempo dos afetos, ele tem que ressoar com valores que tocam como uma harpa e não como uma corneta. Também é uma ideia que inicialmente a gente não entende. E ele, já sabendo disso, ele propõe a explicação. Ele te convida a imaginar uma corneta. Você sabe o que é uma corneta, aquele instrumento de sopro. E ele diz, observe uma corneta funcionando, né? Quando é que sai o som da corneta? Ele diz o seguinte, o som da corneta sai na medida do seu sopro. Parou de soprar, não tem mais som. Ele diz, e a harpa? Ele diz, não, o som da harpa vai para além do dedilhar. Você dedilha a harpa, para de dedilhar e o som reverbera, o som continua. Ele diz, pronto. Se você entender como uma harpa toca, entender como uma corneta toca, você já tem boas pistas para entender o que é o tempo do mundo e o que é o tempo da alma, o tempo dos afetos, o seu. Por quê? Porque o tempo do mundo sempre tocará como uma corneta. Os prazeres que o mundo te oferece, as ideias de felicidade que o mundo te oferece, o que o mundo te fala que é relacionamento, toca como uma corneta. É prazer ali, na hora, imediato, fugaz, e que rapidamente precisa de outro para colocar no lugar, precisa de outro sopro, né? Não soprou, não tem som. Ele disse, essa vida não presta. Tem que tocar como uma harpa. Você tem que patrocinar para você, para a sua vida e para o seu relacionamento, valores e sentimentos que toquem como uma harpa, né? Para além do dedilhar. Parece que ele leu Epicuro, né? Parece que ele leu Epicuro. É lindo isso como reflexão? Que maravilha, né? E aí vem outro fulano, o que para muita gente é o mais importante pensador da história da humanidade sobre o tempo, um fulano chamado Agostinho. O Agostinho escrevia em forma de diálogos. E ele escrevia dialogando com Deus. Ele é ali do ano 400, depois de Cristo, né? E ele era professor de linguística e literatura, lá no país que ele nasceu, que era a Argélia. Esse Agostinho é o mesmo que depois largou tudo e virou o que você conhece como Santo Agostinho. Num livro chamado Confissões, ele escreve o mais importante pensamento até hoje escrito sobre o tempo. Seria o Everest da ideia, né? Seria o mais importante elaboração sobre essa ideia, parada obrigatória, né? Para quem quer estudar seriamente a ideia de tempo. E ele lança uma ideia que depois não sai nunca mais do cardápio, né? Da filosofia, que é a ideia de que há um tempo do mundo e há um tempo da alma, né? Existem esses dois tempos. É uma ideia mais parecida com David Hume, né? E entender e aprofundar essa ideia dos dois tempos é fundamental se você quiser dar sentido à sua vida. É claro que eu não vou encher o saco de vocês aqui discutindo sobre isso, mas te digo isso porque daqui a pouco essa informação vai ser importante. Porque também logo depois
de Santo Agostinho, vem um cara que ali 1.200 anos depois, um matemático, ele é do ano de mais ou menos 1600, um cara chamado Pascal, que também muita gente já ouviu falar por causa da equação de Pascal, né? Ele lança uma ideia, e ele lança a ideia em tom de bronca, sabe? Ele diz o seguinte, ele diz, você, meu amigo, você está acostumado a oscilar entre tempos que não são os seus. Daí a sua incapacidade de ser feliz. E ele sugere, né? Você observe seus pensamentos, pare para pensar e se observe, né? Ou você está chafurdando num passado, ou está encantado com um futuro que nem existe ainda. E aí você passa a vida sem centrar no único tempo que deveria ser o seu, que é qual? Segundo ele, o mais estrito, absoluto, instantâneo, presente. Né? E ele não baixa a guarda, sabe? Ele mantém, né, o tom alto. Ele diz, e por que você faz isso? Você faz isso porque o presente ele te agride, né? Porque existe a dor. Você pode até não problematizar sobre isso, mas você sente isso. E se você sente isso, você foge disso. E por que você sente a dor? Segundo ele, porque a dor existe. Porque a dor faz parte. Buda falava isso, né? O Buda e toda a sua filosofia, que é centrada nas nobres verdades, ele tem como primeira nobre verdade, a verdade número 1, é a ideia de que a dor existe. Ela faz parte da vida, né? Daí você já fareja, né? Você já desconfia a tragédia, né? Que é você ensinar para as novas gerações, para os seus filhos, o que a gente vê por aí, né? Que a dor e o sacrifício são proibitivos, que a vida boa é a vida recheada de prazeres. E aí você vai também na contramão de Epícoro, né? O prazer de Epícoro é o prazer da normalidade. Não, a gente vende para essas crianças hoje a ideia do prazer, né? A qualquer custo, prazer barato, na hora que você quiser, seja o prazer do sexo ou o prazer aditivado de substância, você tem que ser livre para ir para onde você quiser. Olha a tragédia que isso é, de dizer que a vida boa é essa. Você sabe por que isso é uma tragédia? Porque quando a dor vier, e ela vem, porque ela faz parte da vida, né? O jovem não sabe o que fazer. Se ele não sabe o que fazer dessa dor, que é observar, entender, corrigir a rota e deixar essa dor passar, né? Ele vai tentar calar essa dor. E como é que ele tenta calar essa dor? Fugindo, à la Pascal. E aí o mundo entra em ação, né? Vendendo as pílulas da felicidade. Né? As pílulas que te prometem prazer ali na hora, tipo uma corneta. E por que tem que ser, no tempo do mundo, um prazer que toca como uma corneta? Por um motivo simples. A gente vive num mundo em que impera e opera a mais potente religião da história do homem, que é a ética e o pensamento capitalista. Em que a ordem número 1, o grande Deus, o grande valor, o que deve ser seguido a qualquer custo, é a venda. Eu não posso vender um valor que toca como uma harpa. Por quê? Porque só é uma vez. Toca como uma harpa e fica, não, tem que ser como uma corneta, porque toda hora você tem que comprar esse prazer. E ele tem que ser duplamente eficiente. Ele tem que ser um prazer curto que causa um vazio depois. Por quê? Porque eu vou querer mais. Eu vou precisar calar a boca desse sofrimento, né? Então, essa geração nova entrou nessa jogada, né? Não entendeu que dor não tem nada a ver com sofrimento. Sofrimento é postura errada diante da vida. Ah, mas eu não entendo como é que é isso. A dor não causa sofrimento? Como assim, né? Pois é, eu sei que você não entende. Eu sei que você não entende. Por isso é que, dentre outras coisas, eu me sinto motivado a vir aqui. Outras pessoas pensaram sobre isso ao longo da nossa existência. E têm ideias e respostas que te tiram desse buraco. Pascal falava que, como você não consegue fugir com o corpo, né? Você não consegue transportar seu corpo para o passado ou para o futuro, né? Por quê? Porque o seu corpo está circunscrito na presencialidade da vida, né? Aí você foge com a alma. Foge com a alma. E ele lança o famoso termo que também nunca mais saiu do cardápio da filosofia, que é o termo escapismo, né? Escapismo. Escapismo é fuga com a alma, né? Você foge ou para um passado que você já viveu e sabe que naquele instante não há dor, ou para um futuro que, porque você não viveu, você tem a ingênua crença de que pode controlar melhor.
A temporalidade da alma é em grande medida definida pela tristeza. Pela tristeza. É um pensamento muito parecido com Epicuro, né? Epicuro mede o tempo pelo prazer. E Pascal, pela tristeza. Na verdade, prazer e tristeza terminam sendo dois opostos da mesma moeda, né? Ter prazer é ter ausência de tristeza. Ter tristeza é ter ausência de prazer, né? E por que a temporalidade da alma é medida pela tristeza? Porque é a tristeza que te faz escapar, né? A tristeza que te faz fazer sua alma fugir e oscilar. Para Pascal, termina que, dessa forma, agindo assim, o presente ele não é um fim. O tempo presente não é um fim, mas um meio que a gente usa para projetar a ideia de felicidade. E olha que ruim que quando é assim. Porque se for isso, a felicidade termina se transformando em quê? Numa esperança. Eu tenho esperança de ser feliz. No presente, você tem a esperança de um futuro feliz. E de tanto esperar para ser feliz, é perfeitamente normal que você jamais seja. Por quê? Porque se a felicidade está projetada num futuro, o futuro não é a nossa vida. E isso é lindo como reflexão. A nossa vida só acontece em um único tempo, no mais estrito presente, né? Aí você flagra, né, que o cara lia Aristóteles, né? Por quê? Porque Aristóteles já falava isso, né? E Aristóteles usava um termo que a gente chama de eudaimonia, né? E o que é eudaimonia para Aristóteles? Ele dizia, eudaimonia é um instante de vida soberano. Um instante de vida que vale por ele mesmo, sabe? Um instante de vida que gostaríamos que não acabasse nunca mais. É a própria presencialidade daquele instante, o próprio acontecimento em si já faz ele valer a pena em toda a sua existência, sabe? Você não fica se preocupando se aquele momento vai gerar um futuro feliz. Não, você não projeta nada. Aquele momento é um momento pleno em si. A gente reconhece em nós momentos assim, né? Aqui e acolá, momentos que valeram por eles mesmos. Né? Momentos que a gente não projetava mais na frente o que iria acontecer. Só que a gente faz isso muito pouco. A gente passa a vida nessa oscilação entre o passado e o futuro. A felicidade, tratada como missão, como uma esperança, ela não é possível, né? Aliás, não é possível se viver assim. Porque se a felicidade for tratada como uma esperança, é fora da vida, sabe? A esperança é sempre em algo que nós não temos. Você já viu criança e esperança? Quando é que acontece o criança e esperança? Acontece quando a miséria é o presente. Porque se não houvesse miséria no presente, eu não precisaria ter criança e esperança. Deu para perceber? Deu para perceber que a felicidade, se for tratada como uma esperança, é fora da vida, porque a esperança é sempre no futuro. E o futuro eu não vivo. Eu só vivo o presente. A felicidade vira o que o Pascal chama de delírio missionário, sabe? Por quê? Porque está fora da vida. E a vida é essa que você tem. A vida ela está circunscrita na mais estrita presencialidade. O que ele sugere para você ser feliz? Ele sugere um alinhamento. Alinhar o corpo com a alma. A gente falou esses dias, falou até ontem um pouquinho, sobre a ideia de fazer o quê? Alinhar a ação com a intenção, né? Qual é a sua intenção diante do seu relacionamento? Pois é, e qual é a sua ação, né? Qual é a diferença entre a ação e a intenção e que resultado isso gera, né? Você precisa entender isso, ou seja, entender o tempo como um aliado ou como um inimigo do seu relacionamento e das suas desavenças em casa, está muito mais conectado com todas essas ideias que ganham muito em profundidade, né? Está conectado com você perceber que essa ação e essa intenção tem que estar alinhado. E é lamentável que esteja desconectada a ação e a intenção, né? Porque nasce a ansiedade. A ansiedade nasce desse desalinhamento, né? Entre a única coisa que você tem, que é o presente, né? que é a ideia de trabalhar a felicidade não como uma esperança, não como um projeto, não como uma missão, mas como um dado do agora. Porque a felicidade é um atributo da vida vivida, jamais da vida desejada. A vida desejada ela é miserável, porque está sempre projetando alguma coisa boa, mas para fora da vida, para um futuro, onde a vida não existe. Então, não tem como você pensar o seu relacionamento se você não pensar a felicidade como um dado que precisa ser vivido agora, como
uma engrenagem que precisa ser movimentada, e essa engrenagem precisa ser movimentada não com a ideia de, o tempo vai fazer com que as coisas melhorem. O tempo não vai fazer nada. O tempo não vai fazer nada, você nem entende o tempo, né? Ou você, né, se encarrega de viver o tempo à la Epicuro, né, de entender o tempo à la Pascal e de mudar essa trajetória, ou um dia vai acabar tudo, né? E pronto, acabou, sabe? O jeito errado é esse, né? É essa falta de ação imediata. Decidir mudar o mundo e o seu relacionamento agora. Não aceitar ter esperança de que as coisas melhorem. Não aceite essa ideia. Não aceite essa ideia. É uma ideia extremamente propagada aos quatro cantos. É uma virtude teológica assim, que a gente ouve, né? A esperança de... Não. Esperança está fora. Esperança está desalinhada com a vida. Esperança é no futuro. A sua vida é no presente. A sua vida é no presente. Eu reconheço, sabe? O mundo te joga nesse descompasso. Não entre nesse tempo do mundo, porque ele vai te escravizar. Fique no seu tempo. Fique no tempo da alma. Faça essa leitura de si mesmo. Levanta a bunda da cadeira e muda essa vida, sabe? Faz um relacionamento que vale a pena ser vivido, né? Entende o Aristóteles, sabe? Eu entendi, cara. Minha vida é eudaimônica, né? Eu tenho instantes de vida que eu gostaria que não acabassem nunca. E não o contrário. Estou torcendo, estou desejando, estou projetando, tenho uma esperança. Não, se está jogando para frente, está jogando para fora da vida. A vida só tem aqui, agora. Né? Fique no seu tempo. Eu sempre ouço a pergunta, pois é, e qual é o meu tempo? Né? É você que tem que saber. Não aceite que ninguém te diga isso. Não aceite que nenhum livro te aponte, que nenhum fulano que nunca te viu, que nem português fala. Não, é você quem tem que saber. Mas como é que eu faço? Se vira. Se vira, né? Ou faz que nem o Sócrates. Sócrates era um lorde, né? Não era um lorde inglês porque era grego, né? É um lorde grego, né? Ele não ia falar nunca, se vira, né? Então ele falava ele falou o mais importante conceito da história da filosofia. Frase curta, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Entenda o seu tempo, que é diferente do tempo da alma. Aceite a ideia de que essas ferramentas, esses valores dos quais você precisa, eles já estão aí dentro de você. Eles só precisam ser acessados, porque eles não ficam aí desfilando, né? Ao seu sabor de você simplesmente chegar e pegar. Não, é como ganhar músculo, né? Exige competência, exige busca, exige decisão. Exige método também, né? Exige método também. A ajuda que você precisa não é para ficar alguém te apontando e te dizendo o que é que você tem que fazer ou deixar de fazer, não. Mas é para te mostrar como você pode acessar. E a partir daí, você vira dono de si. Você ganha autonomia, né? Essa é a verdadeira liberdade. É aí onde as coisas começam a acontecer e dar sentido, né? Felicidade é isso. Felicidade é essa decisão. Felicidade é essa resistência diante de um fim que é mais do que sabido, né? Felicidade é uma luta desesperada contra esse gigante invencível que é o tempo. Felicidade é o que decidimos fazer entre o dia da derrota anunciada e inevitável e hoje. Você vai perder. Um dia vai ser o último dia. Um dia a morte chega. Mas até lá, venda a cara essa derrota. Lute dia após dia, sabe? A única maneira de vencer o desfazer inapelável do tempo é bater de frente todo dia, sabe? É fazer acontecer, é resistir a esse último dia que um dia vai chegar, sabe? Eu acho que felicidade tem muito mais a ver com isso. Ter feito valer a pena até o último dia. Você não pode ter a esperança de ser feliz, porque a esperança é fora da vida. Você precisa decidir ser feliz. Você precisa entender que o tempo, esse bem irrecuperável, um dia se desfará, né? Um dia será realmente o último dia. Então eu repito, venda a cara essa derrota, sabe? Lute até o último segundo por instantes de vida que valem a pena por eles mesmos, sabe? Faça valer o seu relacionamento até o dia em que não for mais possível, né? Quem sabe aí você adentre talvez um dos mais
simbólicos e importantes conceitos da história do pensamento sobre felicidade. Conceito escrito por Homero num livro chamado Ilíada. Olha que lindo. Para Homero, felicidade é um momento tão especial, tão especial, tão especial, que quando ele acontece, nos momentos em que ele acontece, 3 deusas vêm até você. O nome dessas deusas são Thalia, Eufrosina e Aglaia. Elas são mais conhecidas como as graças. Quando você vive esse momento de verdadeira felicidade, não de esperança de felicidade, mas de felicidade vivida, essas deusas vêm até você, se dão as mãos em torno de você e começam a girar. E aí, quando isso acontece, quando as 3 deusas graças giram em torno de você, você flutua e fica em estado de graça. Quando isso acontece, elas te dão um presente. Elas te dão a lembrança eterna daquele momento vivido. A lembrança daquele momento que você viveu, que foi feliz por ele mesmo, né? A lembrança daquele momento em que não teve esperança nenhuma de felicidade. Aquele momento foi felicidade. Né? Aquele momento é tão especial que as graças te dão ele de presente. Fixam para sempre na sua memória a lembrança eterna. Talvez a única maneira de realmente vencer o tempo. Talvez não o tempo físico, o tempo material, esse sim sempre será finito, né? Mas o tempo das lembranças e dos valores, o tempo da alma, o tempo que toca como uma harpa, que ressoa para além do dedilhar, que ressoa para além mesmo da própria vida. Essa é a única maneira de ter uma vida e de ter um relacionamento que vale a pena ser vivido. Eu acho que estudar o tempo e pensar o tempo, se não for assim, é superficialidade, né? É para encher linguiça, é conversar sobre o clima com o taxista, né? É falar da pandemia com o motorista do Uber, né? Sai do nada e chega em lugar nenhum. Tá bom? Essa era a minha ideia para trazer para vocês hoje. Bota nos comentários depois, escreve para mim se você concorda, se você não concorda. E traz seu questionamento, me fala o que acontece com você, o que acontece na sua vida que te traz desarmonia no relacionamento, que você não sabe muitas vezes como fazer. Quem sabe a gente pode tirar algum ensinamento, algum entendimento que possa te ajudar, né? Traz para mim, chama o seu esposo para conversar, bota ele para assistir, manda ele questionar, pede para ele me escrever. Se você não assistiu agora, esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube também. Provoca o debate em casa. Esquece a esperança de ser feliz, né? Vá ser feliz de verdade. Tá bom? Amanhã a gente conversa mais. Eu sou Adelino Júnior. Eu te ajudo a alcançar uma vida sem brigas, né? A zerar os desentendimentos dentro de casa. Grande beijo e até breve.